Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, nesta quarta-feira, quando recordamos São José, iniciemos nossa manhã abençoada com o Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos reunidos sob o olhar da Trindade Santa. Agradeço a você, de perto e de longe, todos os ouvintes das nossas emissoras, onde o nosso programa é veiculado. Também abraço a todos vocês que estão fora do Brasil, nossos irmãos e irmãs brasileiros que escutam o nosso programa nos diversos lugares deste mundo, rezando conosco, inclusive pelo nosso Brasil. Agradeço a você doente, a você idoso, que reza conosco e intercede por dias melhores neste mundo tão complexo em que estamos a viver. Agradeço a você que multiplica os nossos programas para outras pessoas, para ajudá-las a rezar com esta humilde e simples oração, a fim de começarmos bem o nosso dia olhando para o Senhor. Hoje a Igreja nos convida a contemplar a Basílica de São Pedro e a Basílica de São Paulo em Roma, como duas das grandes 4 basílicas papais de Roma. Estas igrejas esplendorosas nos faz entrar no tempo e contemplar a beleza da igreja desde os seus primórdios, o esplendor da arte, da história, da eloquência litúrgica destes templos nos colocam no âmago, no coração da nossa igreja. Nós devemos ter uma grande alegria de sermos cristãos, de estarmos no coração do Cristo através da Santa Igreja que Ele deixou para nós. O primeiro mandamento da Igreja, ontem nós demos uma introdução sobre esta graça especial que a Igreja tem em razão do seu querer no coração de nosso Senhor para nos orientar e nos ajudar, indicando o mínimo que nós precisamos fazer para alcançarmos os bens celestes. O primeiro mandamento da lei da Igreja, participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho. Nós somos chamados a guardar o dia do Senhor, o domingo é o dia do Senhor. Há outros dias santos também de guarda, em que a Igreja nos recomenda o convívio familiar e a dedicação ao culto. Ordena aos fiéis que santifique o dia em que se comemora a ressurreição do Senhor e as festas litúrgicas em honra dos mistérios do Senhor, da Santíssima Virgem e dos santos. Em primeiro lugar, participando da celebração eucarística, da Santa Missa, em que se reúne a comunidade cristã e se abstendo de trabalhos e negócios que possam impedir tal santificação desses dias. O Código de Direito Canônico nos apresenta no cano 1246 ao 1248 esta orientação. Os dias santos, com a obrigação de participar da missa, são esses, conforme o Catecismo. Devem ser guardados, além do domingo, o dia do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Epifania, que cai num domingo aqui no Brasil, da Ascensão, que também é transferido para um domingo, e do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, a solenidade de Corpus Christi, que sempre cai numa quinta-feira, de Santa Maria, Mãe de Deus, no primeiro dia de janeiro, da sua Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro, e Assunção, no domingo, de São José, esposo da Virgem Maria, 19 de março, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, que é sempre no dia 29 de junho, mas aqui no Brasil fica no domingo mais próximo. Por fim, de todos os santos, que cai sempre num domingo. Assim, o cano 1246, número 1, e também o cano
2043, após a sua nota 252, e também no Catecismo, no parágrafo 2177, nós temos estas bonitas orientações da Igreja acerca dos dias muito especiais para que nós possamos acercar-nos da celebração eucarística e vivermos a nossa inteira disposição de culto ao Senhor no seio familiar, também aproveitar esses dias para fazer visitas aos doentes, aos que sofrem. Nós precisamos ter presente isso. A Santa Missa é tudo e precisamos ter esse sentimento de participar da Santa Missa inteira, chegar antes e sair depois do término, e também destas festas solenes de guarda. Nós não podemos deixar que o demônio vença o nosso interior, inoculando dentro de nós a peçonha, o veneno da indiferença para com o sagrado. O domingo é o dia especial, é a Páscoa semanal, como nos diz e nos ensina o Catecismo de São Pio X, que os cristãos acorrem ao altar para celebrar a grandiosidade dos mistérios. Nunca podemos deixar de lado essas belezas, essas grandezas divinas que precisamos realmente ter presente no nosso coração. Fica esse recado para você, prezado ouvinte. Para você que é católico e que está frio com a Santa Missa. Você que deixou de participar da igreja por causa do bispo, por causa do padre, por causa de uma religiosa, de um ministro da comunhão. Isso é um sentimento muito pequeno. Nós precisamos ver a igreja muito além da realidade humana que está nela, que somos nós. Nós não podemos deixar a nossa obrigação cristã católica por causa de pessoas na igreja. Não deixe isso acontecer, não afaste da missa. Católico precisa da missa todo domingo. Nós não podemos deixar de participar desse momento ápice da nossa vida semanal. A missa dominical e também a missa nos dias de santos e de solenidade. Que Deus nos ajude a viver esta fidelidade que nos ajuda no caminho do céu. A antífona de aclamação ao Evangelho de hoje, João 15,16, é uma palavra de Jesus. Eu vos escolhi, a fim de que deis, no meio do mundo, um fruto que dure. O Senhor Jesus nos exorta a esta beleza de reconhecermos que Ele que nos escolheu. Ninguém escolheu a Cristo, é Cristo que nos escolheu. Quando nós devotamos o nosso amor a Deus, é sinal que Deus já nos amou primeiro. Deus já nos amou antes de estarmos neste mundo. Portanto, é Cristo que nos escolhe. Não somos nós que escolhemos Jesus. Nós apenas somos chamados a darmos uma resposta ao Senhor, uma resposta de amor, uma resposta viva, calorosa. E uma das maneiras da gente responder positivamente ao que Deus quer de nós é participar da Santa Missa aos domingos. Não deixe isso ficar fora do seu esquema de programação semanal, prezado ouvinte. A Santa Missa. Nós precisamos voltar à Santa Missa. Tem muitos lugares aí, muitas exigências. A questão dessa peste que chegou e tirou muita gente da igreja. Nós não podemos ceder a isso. Escuta-se aqui e ali, e este ou aquele político e até também Ministério Público pensa em fazer esses lockdown de fechamento de cidade por causa do vírus. Isso é uma insanidade, porque esses fechamentos, esses lockdowns, pelo que a gente lê e escuta de pessoas entendidas, não está alicerçado essa decisão em parâmetros científicos confiáveis. Então nós precisamos resistir a essas tentações que aqui e ali voltam ao cenário dos desejos de controle e de manipulação, de fechar tudo novamente, fechar as igrejas. Isso é um absurdo
É uma incoerência. Não existe uma bobagem maior do que essa. Já chega o que nós passamos no início da pandemia, com as nossas igrejas trancafiadas aí por causa de decisões, de decretos, nunca antes vistos na história da igreja, e que na verdade não adiantou muita coisa. Então essa bobagem de querer fechar tudo, isso não deve ser levado em conta, isso precisa ser refutado. Há outros caminhos para enfrentarmos a questão do vírus que está aí e vai ficar por muito tempo aí rondando no meio de nós, e a gente tem outros caminhos para lidar com isso. Vamos manter o nosso equilíbrio, e você que não está indo à missa, é melhor recomeçar a ir à missa. Menos aquelas pessoas que estão acamadas, doentes, que a igreja vai até lá levar a comunhão. E também as paróquias precisam levar a comunhão para os doentes, com todos os cuidados. Tem doentes aí que nunca mais recebeu a comunhão, porque os ministros da comunhão não podem distribuir comunhão, o padre não pode levar a comunhão. Onde já se viu isso? Que fé que nós temos? Ou a gente crê ou não crê. Porque quando nós ficamos tolhendo a possibilidade das pessoas de receber os sacramentos, é sinal que nós não acreditamos na eficácia espiritual dos sacramentos. Isso é muito preocupante. Portanto, o sacramento da Eucaristia é fonte, é cume, é ápice da nossa vida. Vamos à missa e vamos levar Jesus Eucarístico aos que não podem ir à igreja, e vocês que têm condição de ir à igreja, nada de ficar confinado em casa, com esse famigerado fique em casa, usado como forma de preguiça espiritual para não irmos à igreja. É preciso dar a Deus o que Deus tem direito, que é o nosso culto, que é o santo sacrifício da missa, a nossa adoração e a nossa entrega total a Ele. Que Deus nos ajude. Senhor nosso Deus e Pai, nós te adoramos e bendizemos o teu nome nesta manhã bonita, Senhor. Te louvamos pelo teu Filho Jesus presente nos nossos altares, através da Eucaristia, sacramento do corpo e do sangue do teu Filho, presença real no pão e no vinho consagrados. Pai de bondade, dai-nos fome da Eucaristia, desejos grandes de participar da Santa Missa. Toca o coração das pessoas que estão afastadas da igreja e já não vão mais à missa, para que elas retomem esse caminho de poder escutar a palavra, de rezar com a tua igreja, de preparar suas vidas para o encontro definitivo contigo, Senhor. Toca o coração dos pecadores para que, arrependidos, busquem a confissão e reate o amor contigo para sempre. Amém. Pela intercessão de São José, de São Pedro e São Paulo, venha sobre você, dileto ouvinte, e sobre toda a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.